Jogar online, né, jogar com os amigos de casa e jogar todo mundo no mesmo espaço, onde dá para você misturar o teatro, dá para você colocar um pouco mais da parte de expressão corporal no jogo, é bem mais legal. Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. I'm just obsessed with Christmas, and I love the script, and I was like, I'm in, having absolutely no idea what we were about to find out. I wrote Ghostbusters. The concept was kind of a brand new idea. I remember I read the script for Dirty Dancing. So the rough cut's done. He looks over at my bosses and says, burn the negative and collect the insurance. Olá, boa noite, Metrópolis no ar. E está em cartaz no Instituto Tomiotaki a primeira mostra do artista japonês Takashi Murakami, no Brasil. Pinturas de dimensões enormes, cores, brilho. A arte de Murakami é ultra contemporânea, mas bebe nas raízes japonesas. 35 trabalhos com pinturas que chegam a ter 10 metros de comprimento. A mostra Murakami por Murakami enfatiza a identidade japonesa do artista. As obras mais recentes têm um diálogo com lendas budistas, refletem um mergulho na religião que aconteceu depois de 2011, quando um tsunami atingiu a costa leste do Japão. Murakami é, então, um dos artistas mais importantes do Japão, um dos maiores artistas contemporâneos do mundo também, né? E que, de alguma maneira, atualiza essa tradição da cultura oriental em seus trabalhos, assim como a Tomio fez. A arte contemporânea é basicamente uma arte ocidental. É o que explica o artista. Ele diz que foi em Nova York que aprendeu a gramática da arte contemporânea. A subcultura japonesa dos mangás e animes também são grandes referências. O anime é muito forte aqui, né? Muito, faz parte, eu acho que da infância de todo mundo também que cresceu nos anos 90, assim, no Brasil. Então ele vai trazer toda essa estética e vai misturar isso no que ele chama de super flat, que é um conceito que ele cria para o próprio trabalho dele, que seria justamente essa mistura de uma cultura erudita, né, e de uma tradição japonesa também, né, relacionada ao orientalismo no sentido religioso, né, espiritual, junto com essa estética flat da cultura pop também, que é tão consumida, né, massivamente no mundo. Murakami extrapola os limites das artes plásticas, colaborando em videoclipes com músicos como Pharrell Williams e Billie Eilish. Ele também fez parceria com a marca Louis Vuitton por 13 anos, criando linhas de estampas e até uma nova roupagem do monograma. Sou muito agradecido pela cultura francesa me aceitar, diz Murakami. Aliás, uma das exposições mais marcantes de sua carreira foi em Paris, no berço da antiga realeza, o Palácio de Versalhes. Essa é a primeira vez que Murakami vem ao Brasil. Na adolescência, ele sonhava em vir para a Amazônia, depois de ter lido um livro do japonês Kaiko Ken sobre pesca. Agora, ele fala que quando conseguir encaixar na agenda, vai pisar no chão da floresta e nadar no rio que está em sua imaginação desde os 17 anos. E a história de um casamento do diretor Noah Baumbach lidera a lista de indicados ao Globo de Ouro, uma das principais prévias do Oscar. São 6 indicações. A seguir vem O Irlandês, de Martin Scorsese, e Era Uma Vez em Hollywood, de Quentin Tarantino, com 5 indicações cada. O Brasil, infelizmente, ficou de fora na disputa de melhor filme em língua estrangeira, mas, de certa forma, o país está representado com 2 Papas, filme que concorre em 4 indicações e foi dirigido por Fernando Meirelles.
A história do Dois Papas, na verdade, me ofereceram, não esse roteiro, me ofereceram fazer um filme sobre o Papa. E eu, a princípio, falei, não, acho interessante porque eu sou um grande fã desse Papa. E é um roteiro muito interessante do encontro do Bento XVI com o Papa Francisco, mas não é um filme sobre religião. E o que eu gosto do Papa Francisco, na verdade, eu acho que ele no mundo hoje é o cara que está tentando construir pontes entre as religiões, entre as nações, entre pobres e ricos, entre, né, enquanto todo mundo está querendo construir muros, né, ele é o cara que faz as pontes. You know, there's a saying, God always corrects one pope by presenting the world with another pope. I should quite like to see my correction. Esse longa vem com um hiato aí de 8 anos, né? O teu último longa foi o 360. Foi o 360. Depois disso, o último longa é internacional. Depois eu produzi alguns longas no Brasil e dirigi muita televisão, né? Fiz algumas séries nesse período. O negócio é que no Brasil, quando você faz um longa, é menos audiência, é mais difícil, assim. Então eu optei por fazer série, porque você trabalha bastante e todo mundo assiste. Você teria coragem de largar o teu marido e ficar comigo? Como é que você também viu e vivenciou tudo isso e enxerga esse futuro agora nosso, do cinema? O Estado, né, o atual governo não está colaborando muito com a indústria, mas primeiro que foi uma hora muito errada de você querer combater ou cercear essa indústria. A presença do Brasil no mercado, eu acho que nunca foi tão bom o cinema brasileiro, com tanta presença, assim, tanto filme bom acontecendo. Um ano muito bom para o cinema e muito ruim para você ser contra o cinema. E outra coisa muito legal que está acontecendo, tiveram umas ameaças, né, de bloquear a verba, de tentar cercear um pouco a criação do cinema brasileiro, mas toda a categoria está tão unida que simplesmente é impossível. Os caras já perceberam que essa indústria é imensa. Tem gente que fala em 3 bilhões, é a maior que a indústria têxtil no Brasil. Você não pode simplesmente falar, não gosto desse filme, não vamos mais financiar essa indústria. Não vai conseguir. É isso aí. E eles passarão. You know, the hardest thing is to listen, to hear his voice, God's voice. Pois é a primeira vez que um serviço de streaming lidera as indicações de cinema e TV no Globo de Ouro. A Netflix conseguiu 34 indicações. A cerimônia do Globo de Ouro será no dia 5 de janeiro. E agora tem a Agenda Nacional no Metrópolis para você programar a semana nos vários cantos do Brasil. Essa é a minha escola e ninguém vai me tirar. Bololô, ha, ha. A distância me tira pouco a pouco a esperança de ter você comigo novamente e reviver aquele nosso grande amor. E para quem acha que RPG é só uma espécie de fisioterapia para melhorar a postura do corpo, saiba que no mundo nerd existem legiões de jogadores dedicados. É um jogo de interpretação de papéis. E se antes era preciso juntar pessoas numa mesa para desenvolver essas histórias, hoje os meios digitais proporcionaram uma nova maneira de jogar RPG. RPG é a sigla em inglês para Role Playing Game, um tipo de jogo onde os participantes assumem papéis de personagens imaginários em mundos fictícios. O narrador, ou mestre, como eles chamam, é quem conduz essa fantasia dos jogadores que vão criando histórias à medida que vão jogando. O narrador ele tem uma função que mistura a função de árbitro, diretor e mediador na mesa.
Então ele é um cara que ajuda os jogadores a contarem uma história juntos. Mas é como se fosse um anfitrião. Ele é o diretor que vai dizer para eles qual que é o rumo que a história vai tomar. Mas quem efetivamente vai decidir para onde a história vai seguir são os jogadores. É uma forma de você exercitar a imaginação, a solução de problemas, porque é uma situação proposta e dentro das possibilidades de cada personagem é preciso encontrar uma saída, né? Ou então a saída te encontra. E uma coisa legal do RPG, que também chama muita atenção, é que ele é cooperativo. Você não consegue cumprir o objetivo se a galera não trabalhar em equipe. Em registros oficiais, o primeiro RPG foi lançado em 1974 e ainda hoje é o mais famoso dos jogos, Dungeons and Dragons, DD como eles chamam. Agora foi a digitalização que trouxe um novo boom para esse tipo de jogo. De que maneira a digitalização ajudou o RPG a voltar como tema? É assim, uma das maiores dificuldades do RPG é que quando a gente fica adulto, a gente tem pouco tempo. E quando a gente é criança, a gente consegue se juntar para jogar o dia inteiro. Só que depois que você cresce, juntar 4 pessoas ou 5 pessoas no mesmo horário, no mesmo local, para fazer uma brincadeira juntos, para se divertir, bom, todo mundo... Brincadeira que dura uma média de 3 horas, né? Dá para jogar com menos, mas o ideal é jogar aí umas 3 horinhas. Putz. Ai, aquele 20 que passou. Quase 20. A digitalização ajudou nesse sentido. Agora as pessoas não precisam se deslocar para um lugar para jogarem. As pessoas sabem onde tem pessoas jogando. Você já jogou online ou não jogou online? Eu não. Eu sempre procurei alguma mesa e quando eu não tenho uma mesa própria, eu caço uma mesa, nem que seja desconhecida. Eu tô jogando uma mesa online agora, mas eu não comecei online. E o online não tem a mesma graça de jogar na mesa. Eu joguei online uma vez nesses últimos meses. Gostou ou pra você o negócio aqui é ao vivo? Eu prefiro muito mais jogar na mesa pessoalmente. Foi assistindo uma partida online que esse grupo resolveu criar sua própria história de RPG, Os Desaventureiros. Na verdade, é uma novelinha de YouTube. Como que um programa de YouTube vira RPG ou se é RPG que vira programa de YouTube? É uma estrutura de novela, de série? Como é que vocês fazem? Pensam os episódios? O Desaventureiros não, é uma estrutura bem série de TV. A gente senta, eu e a Sofia, planeja tudo que vai acontecer na temporada. Depois a gente tem uma sala de roteiristas que a gente traz para o roteirista tudo que vai acontecer, divide os episódios e é tudo texto ensaiado, não tem nada de improvisação. O que o RPG deu pra vocês que ajudou a fazer e a embasar essa série? É o universo, né? O universo, ele é o universo do RPG medieval clássico, assim, só que subvertido pro Brasil. Então a gente fala que é o nosso RPG medieval tropical. Então a gente usa bem essa estruturazinha que é do jogo, só que a gente pega e cria uma história dentro desse universo. Isso é tão estranho. Eles não estão prestando atenção, Toro. Não precisa mais cantar. Você não manda em mim. Eu jogo desde que eu tinha uns 13 anos, faz uns 15. Mas assim, eu joguei 13, 14 algumas vezes e depois nunca mais consegui jogar porque ninguém queria jogar comigo. E aí, de repente, foi uma grande surpresa quando eu falei com meus amigos, vamos jogar? E todo mundo falou, nossa, queria muito jogar há muito tempo. Eu fiquei, onde vocês estavam durante esse tempo todo? Tava todo mundo escondido. Arte, Cultura e Empreendedorismo. Terminou ontem no Memorial da América Latina em São Paulo a 18ª edição da Feira Preta. A Feira Preta é marcada pelo empreendedorismo da população negra, então a gente tem desde o artesanato até dentro da Galeria Afro Inova que a gente tem uma fintech negra que trabalha com financeiro, né, com meios de pagamento. Então o empreendedorismo ele perpassa em diversas áreas, em diversos segmentos. A gente de fato é um povo empreendedor. Eu não vou sucumbir. Esse ano a gente tem um tema que é passado, presente e futuro e a gente fez uma curadoria em muitas áreas para contar essa história. Desde o espaço de uma exposição que conta essas histórias do passado, o que representa esse presente, que são essas empreendedoras, esses empreendedores de mais de 10 estados e o futuro ligado a esse espaço que é o Preta e Nova, onde tem cultura geek, onde tem economia criativa, onde tem turismo, várias linguagens artísticas e tecnologia. E a gente tem uma praça de gastronomia com mais de 20 iniciativas que desenvolveram pratos específicos para a Feira Preta pautado numa culinária de matriz africana.
Preta é a primeira empresa de tecnologia no mundo criada para a parte de manutenção e hardware de computadores, gerida por pessoas negras e LGBTs. É muito difícil ser inserida nesse mercado de trabalho de manutenção de computadores. Então a gente preza por contratar essas pessoas para também criar um espaço que seja nosso e que a gente consiga ter mais visibilidade e representatividade nessa área. Nossa Terra Firme é uma startup de apoio a projetos decoloniais artísticos e ambientais. E a gente está com uma exposição coletiva de arte geek, de várias modalidades, temos 10 artistas participando, estamos com uma exposição coletiva aqui no Espaço Preta e Nova. Eu sou muito grata ao pioneirismo, sabe, que são 18 anos lutando por espaço. Pessoas pretas têm uma defasagem de se ver e ter referenciais muito bons, tanto pela mídia, pelo que a mídia passa. Então eu quero ser uma das pessoas que traz uma imagem, uma representação boa do que as pessoas pretas podem ser e se espelhar. Preta, da cor da noite da Bahia, preta, o dia te anuncia linda e preta. Você frequentar uma piscina, poder nadar no Brasil, passa por uma touca. E a gente desenvolveu uma touca exclusiva para quem tem cabelo afro. É de uma necessidade, eu sou de uma família majoritariamente feminina e negra. E eu vi as dificuldades da minha família e das mulheres da minha família em poder frequentar esses ambientes. Então eu falei, pô, preciso desenvolver alguma coisa para dar acesso para essa galera. E aí desenvolvemos uma touquinha e tamo aí. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Agora uma dica para amanhã, tem dança no auditório do MASP em São Paulo, apresentação única do espetáculo Depois, da companhia Estúdio 3, eleito pela Folha de São Paulo como um dos melhores do ano. Todo mundo tem um pouco de curiosidade de saber o que acontece nos bastidores dos filmes preferidos. E a nova série da Netflix chega para matar um pouco dessa curiosidade carregada de nostalgia, já que filmes que marcam época trazem histórias de blockbusters dos anos 80 e 90. Eu falei aqui dessa série na última quinta-feira, mas tem mais gente que foi fisgada. Por exemplo, o Roberto Sadowski. There is something special in this movie for everyone. And the crowd went crazy. This film was catching on fire. Dirty Dancing, it changed our lives. Todo mundo gosta de um bom making-off de filme, e essa série nova da Netflix, ela vai um pouco além do simples making-off. O nome é Os Filmes que Marcaram a Época, e meio que segue uma série chamada Os Brinquedos que Marcaram a Época, que teve 3 temporadas, e meio que pega brinquedos fundamentais da infância de muita gente, para poder mostrar como essa geração de brinquedos influenciou muita gente, né? Nesse caso, o mesmo approach, né, a mesma visão usada para filmes. São alguns filmes importantes dos anos 80, mas não importantes artisticamente ou importantes porque ganharam prêmios e tal. Importantes porque eles se tornaram parte do status social, né? São filmes que as pessoas lembram com muito carinho. I'm just obsessed with Christmas, and I love the script, and I was like, I'm in, having absolutely no idea what we were about to find out. Então são 4 filmes nessa primeira temporada: Dirty Dancing, Os Caça-Fantasmas, Esqueceram de Mim e Duro de Matar. O que eu acho legal desses documentários que a gente vê anos depois é perceber que todos esses filmes, praticamente eles surgiram com acidentes felizes. Eram histórias que meio que eram difíceis demais de levar para a tela, e vários acidentes de várias formas diferentes fizeram com que eles fossem de fato feitos. Por exemplo, Duro de Matar. Duro de Matar é baseado num livro do Roderick Thorpe, e o livro anterior dele já tinha sido adaptado para o cinema nos anos 60, com Frank Sinatra no papel principal. Então a gente vê de que forma
esses roteiros e essas histórias vão se adaptando de acordo com as pessoas que vão entrando no projeto e vão sendo lapidados. E às vezes, por fim, eles se tornam filmes que nem eram os projetos que foram iniciados lá atrás. A lot of the actors read the script and they go, this guy's like a wimp. All the hero of this movie does is try to hide and get help. Eu sei que muita gente, muito crítico, torce o nariz para filmes assim, né? Porque não são filmes exatamente artísticos, não são filmes que ganharam o Oscar de melhor filme e tal. Mas eu pergunto agora, décadas depois, de que filmes vocês lembram mais desses anos? Que filmes são mais caros para você? E que filmes são aqueles que você larga tudo que está fazendo quando ele passa na TV e você vai lá e confere de novo? I wrote Ghostbusters. The concept was kind of a brand new idea. Os filmes que marcaram a época apostam muito nessa nostalgia e por isso ele é muito bem sucedido e eu espero poder ver, assim como o dos brinquedos, outras temporadas abordando outros filmes que têm histórias tão fantásticas e tão incríveis de bastidores, falando com as pessoas que fizeram parte dessa jornada toda. A única coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionado foi não ter alguns principais, né, aparecendo. O Bruce Willis, o Macaulay Culkin, eles não dão os seus depoimentos. Não diminui de forma alguma o brilho desse documentário, que é muito mais nostálgico e emocionante do que importante ou marcante. De qualquer forma, são filmes que marcaram a nossa vida. Eu tenho certeza que você vai dar uma espiada e vai lembrar daquele momento que você assistiu Esquecendo de Mim no cinema e riu pra caramba. Ou Caça-Fantasmas, ou Duro de Matar, ou Dirty Dancing. People tattoo my face on their bodies. That's crazy. Holy mackerel, this is like one of the greatest movies ever made. Já tinha falado aqui, a série é muito legal mesmo. Bom, mas a banda inglesa Metronomy está em turnê no Brasil. Eles passaram no sábado por São Paulo, hoje estão em Curitiba e ainda vão para o Rio de Janeiro e Porto Alegre. Nesta semana você vai ver aqui no Metrópolis uma reportagem especial com a banda. E hoje nós encerramos o programa com um trecho do show. A faixa é Wedding Bells, tá bom? Até amanhã. I hear wedding bells, but they're not for me. They're for my best friend.